nas mãos do Senhor. Paz do Senhor, igreja. Quem puder, estenda as mãos para o Felipe nessa noite. Spurgeon, ele diz que um homem com uma fé pequena, ele tem o poder de levar pessoas até o céu. Mas um homem com uma grande fé, ele tem o potencial de trazer o céu até as almas. Então que nessa noite o Felipe possa ser tomado por uma glória sobrenatural. Deus, o meu pedido nessa noite é que o Felipe seja uma fonte a jorrar dentro aqui dessa igreja. Que tudo aquilo que está bloqueado venha a ser desbloqueado no nome de Jesus. Tudo aquilo que está amarrado venha a ser desamarrado pelo poder do seu nome. E que a sua palavra possa ser pregada nessa noite com autoridade, com proatividade e com temor. Que o Felipe venha estar aqui como uma fonte de Deus para as nossas vidas. Tudo quanto ele estudou, tudo quanto ele buscou, tudo quanto ele procurou, que nessa noite o Senhor possa colocar a sua mente e que ele venha lembrar, e que ele apenas possa ser uma boca de Deus nesta igreja, como sempre tem sido. Abençoa o teu servo, Pai. Abençoa o teu servo em nome de Jesus. Oi. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Motivo para mim de muita honra e alegria no meu coração, de ter esse privilégio de trazer a palavra de Deus hoje no domingo à noite. Infelizmente o nosso pastor Jones e a família pastoral não estão aqui, né? Estão na sua casa cuidando da sua saúde, mas nós cremos num Deus que cura, e que certamente Ele estará aqui. Estenderei também o meu agradecimento à igreja por sempre ter investido nos teus fiéis, ao pastor Jones e primeiramente a Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém? Eu quero convidar a amada igreja a abrir os seus livros, abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no livro do princípio. Quem puder ficar sobre os seus pés, com reverência à palavra do Senhor. Gênesis de capítulo 1, de versículo 1. Glória a Deus, eu sinto Deus aqui, irmãos. Deus, Ele se faz presente. Amém, igreja? Assim diz a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 1, no versículo 1. E no princípio, criou Deus os céus e a terra. Vou repetir. E no princípio, criou Deus os céus e a terra. Sente glorificando ao nome do Senhor. Aleluia. Amados, o livro do Gênesis é um dos 5 livros que Moisés escreveu, o Pentateuco. Ele é o primeiro, onde que vem Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. É uma sequência de livros escrito por Moisés. E o primeiro livro, onde que traduz toda a criação e toda a descendência, ele tem por uma introdução, Gênesis capítulo 1, que a gente leu, do versículo 1 ao 2, e o capítulo 3. E junto com ele traz 10 divisões. E quais são essas divisões? Alguns estudiosos, pela lei hebraica, chamam de Toledot, que é gerações, origens, ou admite ainda como o significado da história como conto ou relato. Mas essas 10 divisões são divididas em Gênesis capítulo 2, versículo 4, Gênesis no capítulo 5, Gênesis no capítulo 6, no capítulo 10, no capítulo 11, Gênesis no capítulo 11, versículo 27, Gênesis no capítulo 25, versículo 12, no capítulo 25, versículo 19, no capítulo 36 e no capítulo 37. São 10 divisões. E o livro também, no começo, ele tem 2 seções, 2 principais seções. A primeira que a gente leu, no capítulo 1, do versículo 11 ao 26, que significa o princípio. A primeira divisão lida basicamente com as origens, e a segunda divisão é em Gênesis capítulo 11, versículo 27 e 50, onde que Deus estabelece a relação do concerto com os antepassados hebreus. Então,
eu quero externar aqui, não somente no livro do Gênesis, no princípio, não só como fala o livro do Gênesis, que é fundamentalista daqueles autores, ou naqueles personagens bíblicos, que vêm como Adão, Abraão, Isaac, Jacó e José, porque José entra também como um homem de fé. José, logo terminando o livro de Gênesis, aquela história maravilhosa, que mesmo ele sendo vendido escravo, a mão do Senhor entrou e ergueu José. Mas eu quero externar aqui um pouco essa pregação, para passar para a igreja sobre um relato que aconteceu, onde que Deus veio, e no princípio criou todas as coisas. Então a atenção será agora redirecionada, não só para a criação do homem ou da mulher, mas para o poder de Deus. Por que você está falando isso? Porque não tem como a gente olhar para a criação, olhar para tudo que foi feito, e não conseguimos ver o poder das mãos de Deus, o poder que saiu da boca de Deus, aquele que tem todo o poder, aquele que tem toda a majestade, aquele que está no trono, com uma palavra tudo se criou. Então, eu quero externar aqui essa palavra: no princípio criou Deus. E qual palavra é essa? A gente sabe que na tradução se perdeu muitas conotações. O primeiro livro da Bíblia, ele foi escrito em hebraico. Gênesis foi escrito em hebraico. E assim, quando ele foi feita a sua tradução para o português, muitas conotações e muitos significados se perderam. Então, o verdadeiro significado, quando a gente lê em hebraico, a palavra e Deus, e no princípio, Deus criou os céus e a terra. Eu quero dar ênfase aqui no poder da palavra criou. Deus criou. E o significado dessa é Bará, Bereshit bara Elohim. No princípio Deus criou os céus. No princípio Deus criou. E criou o quê? Criou alguma coisa. No princípio Deus criou, e esse criou significa do hebraico bará, e esse hebraico não é criar algo como algo que já existe, algo no fato, o texto não está falando aqui, criar algo, tem algo perfeito, eu vou criar igual, não, algo que já existe, que eu vou criar igual, não, porque isso dá uma ideia de réplica, uma ideia de copiar aquilo que já está feito, reproduzir aquilo que alguém já criou. Mas a ideia do texto aqui, o poder de Deus se manifesta aqui na criação, não é em criar algo que ele viu, ou algo que externou a ele, não, porque até mesmo o nosso Deus, ele não replica, não precisa copiar nada de ninguém. O nosso Deus, por todavia, ele não precisa copiar de mim ou copiar do meu irmão, e nem mesmo reproduzir aquilo que já viu. Por quê? Porque de fato a Bíblia fala que toda fonte de sabedoria, de inteligência e de poder emana do Senhor. Então o primeiro fato que eu quero externar aqui é a primeira ideia, linha de pensamento, é que Deus criou tudo pela sua palavra, e a segunda é que Deus criou pela sua mão. Então, tendo em vista que esse Deus que nós servimos não copia nada de ninguém, e que ninguém estava lá naquele dia, e não tinha ninguém para dar instrução como criar. Deus cria o rio, Deus, as árvores têm que ser verdes, Deus, as coisas têm que ser assim, Deus, você não está fazendo, ele não teve nenhuma intervenção. Então, tendo em vista toda inteligência e toda ciência que manda no nome do Senhor, existe uma coisa muito interessante que a física fala, que matéria, ela não pode ser criada, ela pode ser transformada. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu não vejo nada, porque no começo não tinha nada, e a palavra bará significa que Deus criou do nada. Deus criou do nada. Ele não precisa copiar algo de ninguém, pelo poder da tua palavra, ele cria algo do nada. Não tem expectativa, não está tudo certo, não tem problema, não vai dar certo, a família está destruída, não, Deus cria algo do nada. Deus não precisa de circunstâncias para criar algo, a circunstância não precisa ser positivo para Deus ver e criar algo. Deus, ele cria independente se a circunstância é positiva ou negativa. Por quê? Porque dele emana todo o poder, e no princípio criou, e não precisa de uma interferência nenhuma. Glória a Deus. O primeiro ponto, quando a gente lê, fala que no princípio criou Deus. É um sentido impregnado do texto afirmativo, que ele fala, e ele criou. E ele criou, onde que tudo foi formado por ele. Porque criar algo que existe é fácil, colocar uma réplica é fácil, porque mais que seja perfeito, mais que seja lindo, não deixa de ser uma réplica. Estou querendo dizer,
que o que Deus ele cria, que o que Deus ele criou para o homem é algo novo. O que Deus criou para o homem é algo novo. Eu vou repetir, no princípio Deus criou que é algo que não existia. A questão aqui no meu coração, na sua e na minha vida, às vezes queremos, Senhor, cria circunstâncias, mas as circunstâncias têm que ser positivas. A circunstância, Senhor, está tudo negativo, não tem como criar. Deus não precisa que a circunstância seja positiva ou negativa, independente do que estamos vivendo. Deus cria algo novo. Por quê? Porque se manifestação de Deus significa criar algo que nunca houve, então eu posso dizer que viver com Deus é viver de experiências novas todos os dias. E nesse capítulo, Deus ele começa a liberar uma ordem. Cria. No princípio criou Deus, do nada. E como Paulo fala que tudo começou nele e tudo terminará nele. As coisas começaram nele e terminarão nele. Como Paulo falou aos Colossenses, porque nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, visíveis e as invisíveis, seja tronos ou dominações, seja governo ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo que há, e nele todas as coisas subsistem. Então a primeira palavra Deus ordenou. Mas o interessante é quando você vai abrir sua Bíblia e você vai olhar no princípio embaixo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. A terra, porém, a terra estava o que, igreja? E havia sobre a face do abismo. A terra estava sem forma e vazia. E interessante que o Espírito pairava sobre as águas. E o impregnado no texto de pairar aqui é como você vê a praia de Itaipava e aquelas nuvens vêm sobre as águas e para ali, ó. O Espírito Santo fica pairando sobre as águas. E o interessante é que tem algumas traduções que você vai estudar mais fundo, fala sobre um caos. Então tinha caos. O mundo, na verdade, antes de mesmo do seu surgimento, havia o Espírito que pairava sobre as águas, era sem forma e vazia, mas existia caos, porque ainda não estava preso pela mão, ela estava vagando, sem direção. Mas o interessante que eu vejo aqui, é que mesmo uma coisa vagando, sem direção, vivendo caos, vivendo sem forma, sem características, sem identidade, mas uma coisa me chama a atenção, sabe por quê? Porque eu vou ler de novo, por quê? Porque o Espírito estava sobre ela. Não, você não entendeu. Algo estava vagando, nas trevas, no caos, sem direção, sem uma identidade. Mas calma, é algo que não vale a pena. Mas de repente a Bíblia me chama a atenção, porque é algo que não vale a pena. Mas agora os meus olhos me prendem, porque o Espírito está sobre ela. O que significa isso? O que significa é que quando a gente vai ler, a gente vê isso daqui, ó. Ela estava sem forma e vazia. Mas quando Jesus Cristo olha para um projeto, Jesus Cristo olha no versículo 31, que diz: e viu Deus que tudo o que ele fizera era muito bom. A questão, sabe o que é? É que muitas vezes Deus fala: olha, por mais que podem olhar para você como algo sem direção, por mais que possam olhar para a tua família como alguma coisa destruída, sem forma, alguma coisa que está vivendo caos, por mais que a sua família está vivendo caos, por mais que você tenha passado dias difíceis, por mais que você está sendo sem forma, vazio, triste, vivendo nas trevas, na escuridão, ei, as pessoas podem te olhar desse jeito, mas calma, o Espírito de Deus está sobre você. O que isso está querendo dizer? Quando o Espírito de Deus estava sobre esse mundo, sobre esse planeta de formação, quer dizer o seguinte: Deus está olhando, olha, eu quero ver um resultado deste propósito. Por quê? Porque o Espírito estava ali, e o Espírito não repousa em nenhum lugar que não é o propósito de Deus. Então quando Deus libera um propósito, Ele libera também, e Ele está também querendo ver o resultado desse propósito. Então a partir do momento, quando Deus libera o Espírito, fala assim: epa, é errado, está desgovernado, está sem direção, mas calma aí,
eu vou liberar meu espírito, porque eu tenho um propósito para a sua vida. As pessoas podem olhar para a tua casa, podem olhar para dentro de você e falar assim: ei, o seu ministério já está sem rumo, ei, você está andando sem direção, a sua família está sem direção, mas Deus tem falado nessa noite: eu tenho um propósito para a tua casa, eu tenho um propósito para a tua vida, eu tenho um propósito para o teu ministério, porque o Espírito de Deus tem pairado sobre vocês. E o interessante é que poder estar vagando, você olha, você vê um projeto derrotado, você olha, você vê algo que não ia sair nada dali, mas o interessante é que quando Deus entra, sem forma, vazia, vivendo caos, sem direção, vagando, mas enquanto a gente consegue ver a superfície, enquanto as pessoas conseguem ver os nossos problemas e não conseguem identificar aquilo que Deus colocou no nosso coração, aonde tinha uma coisa sem informação, sem nenhuma identidade, sem nenhuma estrutura, Deus ele já via um jardim. Eu vou repetir uma coisa, levante a tua mão, isso é profético. Onde as pessoas olham para a tua vida e não vê nenhuma direção, onde as pessoas olham para a tua casa e falam: a casa desse homem não tem jeito, a família desse homem, ei, o filho dessa mulher está nos vícios, o ministério seu não tem jeito, aonde as pessoas olham para você: ei, o teu pai, a tua mãe, os teus filhos estão sem direção, estão sofrendo, estão aí sofrendo pelo corona, pelo Covid, estão sofrendo pelos males dessa vida, aonde as pessoas olham e veem em você o sofrimento, Deus olha e vê o resultado de um projeto de sucesso. Glória a Deus. Jeremias capítulo 10, versículo 12. Mas foi Deus que fez a terra, com o seu poder firmou o mundo com a sua sabedoria, e estendeu os céus com o seu entendimento. E esse verbo criar aqui, irmãos, criar do nada. Deus ele não precisa de alguma coisa para criar. É o mesmo que está em Salmos capítulo 51, do versículo 10, quando Davi fala: cria em mim, Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Na verdade ele fala: Senhor, eu pequei contra ti, porque é um salmo que resume o pecado de Davi. Ele fala: Senhor, cria em mim um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Mas por que, Adriano, que ele fala isso? Porque o fato é que ele tinha pecado, e ele entendeu que em pecado concebeu a minha mãe, e o coração do homem é enganoso, quem poderá nos livrar? Porque Jeremias fala que do coração do homem provém todo tipo de pensamento, lascívia, morte, prostituição. Então naquele momento Davi entende, fala: Senhor, eu quero algo que eu nunca experimentei, eu quero um coração, eu quero algo novo, cria em mim, Deus, algo novo, porque eu quero esse algo novo, porque não cria dessa matéria que eu tenho, porque esse coração é pecaminoso, mas eu crio aquilo que você faz, aquele criar do nada, cria algo novo em mim, Deus. E Deus agora começa a falar no coração de Davi, e é o mesmo Espírito que está em Gênesis capítulo 21, que fala que Deus criou os grandes animais, os peixes, os rios, ele criou do nada, e ele começa a criar, porque pelo poder da palavra ele começa a criar, e o poder da palavra nos remete também ao Deus Pai manifestando Deus Filhos, em João capítulo 11, porque naquele momento a Bíblia fala que Lázaro estava morto, e quando o próprio Jesus chegou adiante de Lázaro, pelo poder da palavra liberada, o que o Senhor falou? Lázaro, vem. Lázaro, vem para fora. E alguém foi tirar Lázaro? Por acaso Jesus pegou a mão de Lázaro e trouxe Lázaro para fora? Não. E Lázaro veio para fora. É mesmo termo que pela palavra de Deus, o poder manifestado pela palavra de Deus, porque não existia vida, não existia como ressuscitar aquela pessoa. Até hoje estão procurando um meio de trazer pessoas de volta, mas ninguém vai trazer, porque o único que é o autor da vida é Ele, que é o caminho, a verdade e a vida. Não existe ninguém a não ser o próprio Cristo. Então ele começa a criar algo do nada. Está morto, os sonhos estão mortos, a família está destruída, mas calma aí, eu te libero uma palavra profética para a sua vida hoje. Deus está
está falando: ei, os seus sonhos estão mortos, famílias estão mortas, as vidas, o teu filho está no vício, a tua família está... Deus está falando hoje para você: vem, 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 porque eu crio do nada para mostrar que eu sou Deus. Eu crio do nada para mostrar que eu sou Deus. Eu não preciso de interferência e nem de que pessoas me falam como eu faço. Eu crio porque pelo poder da minha palavra as coisas acontecem. É a mesma palavra impregnada quando o Senhor chegou para diante daquele vento e falou: para vento e para mar. E muitos falaram: quem é esse que até o vento e o mar se obedece? É mesmo aquele que quando o Senhor chegou para diante de Pedro e falou: Pedro, vem. E Pedro agora botou um pé sobre as águas e foi, mas ele foi porque os seus amigos, um barco falou? Não, ele foi porque uma palavra foi liberada. Então quando a palavra de Deus é liberado, tudo se cria, tudo se transforma, tudo se faz. E Pedro foi andando pela palavra. O interessante é que é a mesma palavra quando o Senhor falou, o próprio Deus se revelou a Ezequiel no capítulo 37 e falou: Ezequiel, pode esses ossos viverem? E o Ezequiel falou: tu sabes, Senhor. Então ele falou: profetiza, profetiza. E naquele momento quando ele profetizou, a questão aqui, a palavra foi liberada e uma nação se colocou de pé. O que eu estou querendo dizer, que não é a questão da dificuldade, do impossível, mas é a questão da palavra de Deus. Ela traz vida, ela retorna a vida, ela levanta uma nação, ela reconstrói laços, ela reconstrói famílias, ela te coloca de pé, ela te dá uma direção, ela te sustenta, ela cria do nada. No princípio criou Deus os céus e a terra. Interessante, e para essa palavra criar, Deus usa duas palavras aqui no livro do Gênesis. Ele usa haja e produza, haja e produza, haja e produza, haja e produza. O primeiro, quando o Senhor fala assim: haja luz, e houve luz. Separação da luz e das trevas. E o interessante é que essa palavra haja no hebraico é raiá, que significa virar a existir, ou tornar-se a acontecer. Então repare, primeiro Deus fez as coisas existirem, e agora de baixo o Senhor fala: reproduza. Produza, que significa produzir no versículo 11, que significa germinar, brotar, fazer germinar a semente, frutificar. Ou seja, ao primeiro momento, Deus olhava para aquele mundo, tinha alguma coisa? Tinha alguma coisa? A terra era sem forma aí? Então no momento o Senhor fala: haja. Não tinha nada, não tinha vida, não tinha esperança, não tinha rumo, mas ao mesmo tempo que o Senhor fala haja, ou seja, agora as coisas voltaram a existir. E no outro momento ele fala produza, agora as coisas começam a crescer. Eu estou falando para pessoas que entraram aqui hoje à noite. Você pode ter entrado aqui com a tua vida quebrada, com a tua vida toda arrebentada, mas Deus tem falado para você: olha, primeiro Deus vai falar essa palavra haja, as coisas voltarão a existir, a esperança voltará a existir, o teu coração voltará a queimar, a tua família voltará a existir. Então agora o Senhor libera uma palavra: produza, porque agora o teu coração vai começar a produzir, germinar, a sua família crescer, a tua vida crescer, as coisas prosperarem. Então libera essa palavra para você. Levante a tua mão. Primeiro Deus vai falar haja, as coisas vão começar a existir na tua vida, as coisas que se perderam, Deus vai criar aquilo do nada, vai voltar a existir. E na segunda libero produza, agora as coisas vão começar a crescer, a germinar dentro do teu coração, dentro da tua vida, dentro da tua casa, dentro dos teus negócios, no meio dos teus filhos. As coisas vão crescer, vão produzir, vão frutificar. Deus tem falado comigo que tem pessoas entrando aqui preocupadas. Eu estava nesses dias buscando e orando a Deus. Deus tem falado muito no meu coração isso. E a preocupação, ela abaixa o semblante, Cláudio. Eu tive uma experiência que Deus me lembrou agora, para me compartilhar com os irmãos ali em Governador Valadares. Uma semana que nós tivemos ali, né, Gabriel? Eu e meu irmão Gabriel, de aprendizado ali no STEV, no Teologia em Governador Valadares.
E uma desses dias, a menina lá que estuda com nós, uma mulher passou mal. E diante disso tudo, nós fomos levar ela ao médico. E eu parei, estava muito calor em Governador Valadares. Foi eu e o nosso amigo Ronald, do seminário, o pastor Ronald. E nós paramos ali em frente a uma barraquinha, uma lojinha onde que tinha picolé e açaí. E esse amigo meu falou assim: vamos tomar um picolé, moço? Eu falei assim: não, vamos chupar um picolé então. Comprei um picolé. Na hora que eu fui comprar, a mulher me tratou muito mal. Eu falei assim: tem picolé? Ela tem. Eu já tomei um coice de primeira, né? Aí eu falei assim, ela abriu o freezer: eu posso ver o sabor? Ela: não, aqui os sabores são poucos, só quem pode ver é eu. Aí eu: abençoada. Aí amigo meu: calma, Felipe. Eu falei: eu tô calmo, não quero saber deixar nem eu ver os sabores que tem. Só que ao mesmo tempo o Espírito Santo falou no meu coração. Eu vi a mulher muito triste, muito preocupada com muitas coisas e ansiosa. E o Espírito Santo falou no meu coração: olha, antes de você sair daqui, você vai orar por ela. Eu falei assim: ô Senhor, logo eu vou orar por ela? Pelo amor de Deus, essa mulher já fez eu passar raiva aqui. Aí: não, você vai orar. Aí consegui sair do carro, fui lá, consegui orar por ela. Aí até um amigo meu falou assim: Felipe, você vai orar por ela mesmo? Depois que a mulher te tratou desse jeito? Eu falei assim: olha, eu só consigo sair daqui se eu orar por ela. E eu entreguei a palavra de Deus, que Deus falou no meu coração: olha, Deus está falando, eu não sei o que está acontecendo, mas acalma o teu coração. E no fim ela me contou que, na verdade, a preocupação e a ansiedade dela era porque o pastor dela estava internado na UTI, em crise grave também de Covid. Então, eu entendi qual foi o reflexo e a consequência de ela ter me tratado daquele jeito. Então as coisas, quando acontecem, todas as circunstâncias que acontecem em nossas vidas, diretamente abate o nosso coração, porque afeta a nossa mente, afeta o nosso centro de todas as emoções. E aquela mulher, ela estava de fato, estava muito triste, e o semblante dela estava caído. Então quando você olha para uma pessoa dessa, você não espera mais nada, porque ela já não está nem aí. Mas o Espírito falou no meu coração, e eu falei com aquela mulher. E o interessante é que quando você vê um coração, uma ansiedade e um coração parado, porque por mais que a gente sabe que nós temos um Deus grande, muitas vezes a gente fica se perguntando: será que esse Deus pode criar alguma coisa? Será que esse Deus ele pode criar algumas circunstâncias e tirar essa pessoa daí? É isso que eu venho falar hoje. Eu quero mostrar para vocês que o Deus que a gente serve, Ele pode criar, mesmo se estivermos no último dia da nossa vida, mesmo se estivermos no fundo do poço, sem nenhuma expectativa, Ele pode criar algo do nada, irmãos, porque Ele tem poder para isso. Ele pode criar algo do nada. Por quê, Claes? Porque o fato, quando eu estou assim, olha, o meu Deus tem me deixado, parece que Ele está em silêncio, porque pelo fato que eu estou passando, não pode piorar essa situação que eu estou. Aí passa no outro dia e piora, aí vai passando outro dia e piora, aí você fala: cadê esse Deus? Aí você pensa: não, Ele só vai começar a agir, na verdade, como as coisas ficam boas, as coisas não estão ficando boas. Então a gente começa a interlaçar, que Deus ele só pode começar a fazer alguma coisa quando as coisas começam a melhorar. E a gente não entende que um Deus que criou as coisas do nada, não tem poder para transformar a nossa vida de um dia para outro. A gente não entende que o que é, irmãos, os meus problemas e os seus problemas, o que é o nosso sofrimento, é aquilo que a gente está passando diante de um Deus que criou do nada as coisas, tão grande como Ele. E o interessante é que as coisas começaram a acontecer, porque tudo que você olhava visava um propósito, e tudo que é propósito, Deus espera um resultado. Todo propósito ele tem um resultado. Então as pessoas vieram para fora, as pessoas andaram pela uma palavra. Então se você vê, a palavra de Deus, ele tem todo o poder para criar algo do nada.
Então, se você entrou aqui hoje para ouvir a palavra de Deus, eu profetizo sobre a tua casa, sobre os teus filhos, que aquilo que um dia se perdeu, que aquilo que um dia está faltando, que na área onde que você está precisando, Deus, Ele pode criar algo do nada, e Deus vai te surpreender. Sabe por quê? Porque esse Deus não precisa de meras especulações, e nem de pessoas, e nem de circunstâncias. Ele cria para mostrar que Ele é Deus. Glória a Deus. Voltando para o texto, então Ele criou pelo poder da sua palavra. Haja, produza, e as coisas começaram a crescer. Produza, e começaram a germinar, começaram a multiplicar pelo poder. Agora, o interessante é que quando eu vejo em Gênesis 1:31, tudo que Ele tinha criado, o Senhor viu que era bom, e era muito bom. Aquilo que Deus criou era bom. Por quê? Porque o fato é que não tem como um Deus perfeito como esse criar algo que não seja perfeito. Se temos um Deus perfeito, então as coisas que Ele vai fazer são coisas perfeitas. Então vemos aqui até no capítulo 1, do versículo 31 de Gênesis, Deus criando. Deus criou agora as árvores. Deus fez agora a separação das águas. Deus criou os rios. Deus criou os animais. Deus criou a relva. Deus criou todos os animais seres viventes. E agora com aquela biodiversidade começou a ser completa. Mas calma, faltava uma coisa. E o interessante é que Ele falava, haja, e as coisas vinham a acontecer. Mas quando chegou em Gênesis capítulo 2, versículo 7, as coisas foi diferente. Porque até o versículo 31, Deus Ele falava com o poder da tua palavra. Agora no capítulo 2, no versículo 7, Ele já entra, o próprio Deus, Ele entra em jogo com as suas mãos e começa a moldar o homem. Quando chega a vez do homem, Deus não fala haja. Quando chega a vez do homem, Deus molda, Deus coloca a mão. E o moldar aqui, o formou aqui em hebraico, significa através de um ato de espremer numa forma do pó da terra, que também no hebraico tem o significado de terra seca, poeira, cinza, chão, terra seca. Ele pega a terra seca, sem vida, e consegue colocar no meio do jardim com vida. Esse Deus, né? O que eu aprendo? Eu aprendo que as ordens cronológicas do capítulo, Deus Ele foi criando, haja, e depois no final Ele foi criando um homem. Sabe o que é profético? Sabe o que é forte aqui, Cláudio? É que primeiro Deus prepara um ambiente, para depois colocar eu e você. Deus primeiro Ele preparou todo o ambiente. Não, eu vou colocar aqui, ó, vou colocar um cabrito, vou colocar um bode, vou colocar um leão, vou colocar aqui um pé de jabuticaba, vou colocar aqui um pé de goiaba, um pé de maçã, vou criar tudo, vou colocar um rio. Eu vou preparar um ambiente para ele, mas depois que o ambiente está preparado, aí sim eu vou formar ele. Eu vou formar. O ambiente primeiro tem que estar preparado. Então Deus fala assim, não, Ele é minha imagem e semelhança. Se Ele é minha imagem e semelhança, eu vou caprichar. Deus começa, haja, e cria-se do nada. E o poder de Deus, a palavra de Deus, começa a surgir coisa do nada. É assim que Deus faz na nossa vida. Às vezes a gente é igual terra seca, e Deus fala, haja, e as coisas começam a vir a existir. E Ele fala, multiplica, e as coisas começam a produzir, as coisas começam a crescer, as coisas começam a desenvolver. Então agora você olha, você vê tudo pronto. Agora Deus pega aquele pó da terra seca e coloca, e espreme numa forma, como aqui está impregnado o texto. Ele espreme numa forma. E o interessante que eu quero falar para os irmãos é que primeiro, Deus Ele muda o ambiente, Ele prepara o ambiente. Então o ambiente já está preparado, sim. Aqueles que vieram para Cristo, que reconhecem Cristo como seu Salvador, o próprio Deus já preparou o ambiente, Gabriel. Já está tudo preparado. Mas o que falta para mim estar dentro desse ambiente? Sabe o que falta? Ele te colocar na forma e te espremer. Porque primeiro Ele prepara o ambiente, e depois Ele vem espremer o homem, tratar com o homem, tratar o caráter, tratar a vida, tratar a índole. Ele colocou numa forma e espremeu o homem para entrar nos padrões de Deus. A questão é que, quando um homem entrou nos padrões de Deus, então a Bíblia fala que o Espírito soprou, e junto com o Espírito se tornou uma alma vivente. E uma alma vivente, a gente sabe, na teologia fala, junto com o Espírito,
é o centro. A alma vivente é composta pelo intelecto, pela razão, pela emoção e pelo centro de todas as vontades. Ou seja, Deus colocou o quê? Quando a imagem e semelhança, Ele colocou nos atributos comunicáveis. E que atributos comunicáveis que Ele colocou dentro do homem? O amor, a razão, o intelecto, a vontade, o meio de pensar, a bondade, o domínio. Então agora somos imagem e semelhança de Deus. Então é isso que Deus faz. Ah, Senhor, me prepara, eu quero, Senhor, faz as coisas, não está acontecendo, o meu ministério não está andando, a minha vida não está acontecendo, Senhor, o meu filho não é salvo, Senhor, a minha casa está desmoronando, Senhor, a minha casa está vazia, sem direção, sem rumo. Mas entenda, o ambiente, igreja, já está preparado. Mas por que eu não estou lá dentro? Porque Deus está te moldando para receber aquilo que Ele te deu. O ambiente já está preparado, mas primeiro Ele está te moldando. Moldando o quê? A sua índole, o seu caráter, a sua vida, quem você é, o seu coração. Aí sim, Ele vai te introduzir dentro de um propósito que Ele tem preparado para você. Porque Ele prepara primeiro tudo, mas Ele não esquece de você. Não tem como. Isaías fala que pode uma mãe esquecer do teu filho, todavia eu não esquecerei do Senhor. Eu tenho gravado na palma de suas mãos. O impregnado aqui é quando você passa algum dia sem olhar sua mão. Qual o sentido do texto ali que Deus usa, na verdade, para comunicar com o homem? Ninguém deixa de um dia ficar sem olhar suas mãos. Todo dia olha suas mãos. Então Deus está falando assim, não tem como esquecer você, porque se todo dia eu olho minha mão, seu nome está escrito aqui, ó. Seu nome está escrito aqui, ó. Glória a Deus. Então Ele formou o homem do pó da terra, e tudo foi sendo criado, todo o ambiente foi preparado para depois o homem chegar. Então as coisas não são do nosso jeito, as coisas é do jeito de Deus. Então por isso que Deus tem falado para pessoas que entraram aqui: acalma o teu coração. Por que estás ansioso? Por que está tão contrito, querendo que as coisas aconteçam do seu jeito? O ambiente, Deus já preparou. Por que você fala isso? Porque onde a gente lê que viu uma terra sem forma e vazia, Deus já olhava e via um jardim. Porque na visão nossa, as coisas não aconteceu, mas na visão de Deus, as coisas já estão completas. Então eu quero dizer, acalma-te o teu coração, homem, acalma-te o teu coração, mulher, porque aquilo que é seu, Deus já preparou. Ah, mas está demorando. Calma, para entrar na forma de Deus não é assim. Para entrar na forma de Deus leva tempo. Você vai ver Deus colocando as mãos. Você olha para a vida de Daniel, aonde Daniel estava, Deus colocou a mão, usou as circunstâncias e colocou Daniel na cova dos leões. E você vê a vida de José, Deus usou a mão e colocou José onde? Sendo escravo, vendido para o Egito, na casa de Potifar. E quando a gente pensa, Senhor, não pode piorar, ele foi para o cárcere de Faraó. Aí você olha para a vida desses homens e você fala, que circunstâncias é essa, Senhor? Por que passaram isso? Porque na verdade, a mesma mão que levou ele nessa situação, foi a mesma mão que usou a circunstância a ele, para criar do nada algo e colocar eles para reinar. Não, você não entendeu. Eu estou querendo dizer, que para eles sentarem em um trono, ou para eles ser, ou viver aquela promessa, ou o resultado de uma promessa, primeiro eles foram tratados por Deus. Primeiro a mão de Deus tratou no caráter, moldou no coração. Aí depois sim, a mesma mão que levantou as circunstâncias para provar, foi a mesma mão que entregou o propósito para que eles possam viver. Então você vê a mão de Deus, não só a palavra, mas a mão de Deus criando circunstâncias. E a mão de Deus, ela cria circunstâncias para nos parar quando a gente não quer ouvir, para tirar pessoas da nossa vida, como muitas vezes aquelas pessoas vão fazer para nós. Muitas vezes quando sai pessoa das nossas vidas, a gente fica falando, Senhor, por que essa pessoa saiu? Porque foi Deus que tirou. Por que novas pessoas têm entrado? Foi porque Deus botou, colocou. Senhor, por que então o que está acontecendo? Você me parou, Deus, eu não estou entendendo, você me parou, porque muitas vezes Deus usa a mão dele para criar circunstâncias para te parar, para você aprender a ouvir. Para você aprender a ouvir. E o interessante ainda é que quando você olha para a história da criação, Deus ele falou com Adão, tu és carne, e dentro de você eu coloquei um espírito, uma alma, é um ser vivente.
recompensa, tem bondade, mas o interessante é que ele também colocou responsabilidades, seriedade. Por isso que eu falo que quando você vive um propósito de Deus, ou quando você vive uma promessa, tudo aquilo que é criado por Deus, não é criado em vão, mas tudo tem uma responsabilidade. Então quando passamos por esse momento, é porque Deus quer nos dar responsabilidade, Deus quer nos dar seriedade. Agora Adão, ele levanta, ele começa a colocar o nome dos animais, ele começa a cuidar, daquilo que Deus deu. As coisas começaram a acontecer, porque Deus falou, produza, agora que tudo criou, se produza. Agora que tudo, enquanto as pessoas olhavam, na verdade, para aquele, quando a gente lê aqui a Bíblia, e vê, Clayson, uma terra vazia, a gente nunca imaginava que seria um propósito de sucesso, porque quando a gente olha para a vida das pessoas, a gente vê tudo, mas a gente não consegue ver as virtudes das pessoas, mas Deus, ele consegue ver. Por isso que eu vejo, por isso que eu entendo, eu começo a entender aquilo que Deus começa a falar na minha vida, essa questão, porque muitas pessoas já olharam para mim, já olharam para você, quantas pessoas já nos desprezaram, pelo fato de que não temos nada para oferecer, mas o que mais me comove, é que mesmo sem eu tendo nada para oferecer, mesmo eu sendo terra seca, um dia o olheiro veio, e me moldou. Mesmo eu sendo terra seca, um dia um Deus tirou, me deu vida do nada, e falou assim, olha, as pessoas podem olhar para você e não ver nada, mas eu vejo um projeto de sucesso. As pessoas olham para a tua casa e não vê nada, mas Deus fala, eu vejo uma família crescendo, uma família de sucesso, porque o projeto tem que ter resultado, e o resultado, quem vai dar é o Senhor, porque quem cria é Ele. Eu olho para a tua casa e vejo, olha, os teus filhos, as pessoas falam que não tem jeito, mas calma aí, aonde que eles olham e veem que não tem jeito, eu vejo um grande homem. As portas estão fechadas, mas calma aí, aonde eles vejam que as portas estão fechadas, eu vejo as portas abertas, eu vejo você trabalhando, eu cuido da tua vida. Se eu posso criar algo do nada, o que posso eu fazer com o seu cotidiano, com aquilo que você pensa que é grande? Deus se revela através do teu poder e da tua grandeza. Ele tem criado circunstâncias, e muitas vezes você não tem visto que é Ele. Ele tem criado situações, e você não tem visto que é Ele, até quando Ele vai criar, colocar tuas mãos, e você não tem entendido que é o próprio Deus que tem criado circunstâncias para trazer você para Ele, e muitas vezes tem fechado o teu coração. A questão disso é, não importa o momento que você está vivendo, porque esse momento para Deus não importa, se para você é impossível, se uma palavra que Ele liberar, pode as coisas se reverter, Lázaro sair para fora, Pedro andar por sobre as águas. Eu estou querendo dizer que se viver com Deus é ter algo novo, é viver experiência todos os dias. Atos capítulo 2, aquele povo teve uma manifestação do Espírito de Deus, uma experiência tão grande, que até hoje é contada, e é lida, e é relembrada, porque quando você vive com Deus, a experiência de Deus, ela se espalha de geração em geração. Fique de pé comigo nessa noite. Então existe o criar quando Deus fala, e o criar quando Deus coloca a mão através das circunstâncias. Tá ruim, pode ficar pior, mas quem cria circunstância do nada, pode fazer uma reviravolta na sua história. Eu quero convidar o ministério de louvor aqui, fazendo um favor. Amém. Está ficando ruim, estamos vivendo caos, perdi familiares, de fato isso dói, mas a gente entende que o único que pode criar a vida do nada é o próprio Senhor Jesus Cristo. A situação está difícil,
Eu creio, eu preciso de uma esperança na minha família, eu preciso de uma esperança na minha casa, eu preciso de uma esperança na vida do meu esposo, na vida da minha esposa, dos meus filhos, daquilo que Deus me colocou, do meu trabalho. Deus, parece que não tem vida, mas Deus está falando para vocês, pessoas que entraram aqui hoje, ei, eu estou criando do nada para mostrar que eu sou Deus. Deus está falando assim, vem, sai do seu lugar, você que precisa, você que fala assim, essa palavra falou no meu coração, sai do seu lugar que eu quero orar por você nessa noite. Eu quero convidar você que precisa, Senhor, a minha família, as pessoas de repente podem ver que o projeto está falido, Senhor, não tem solução, mas Deus está falando, eu sou a solução, eu crio do nada, eu movo, pela força da minha palavra, eu movo. Sai do seu lugar que eu quero orar por você. Tem pessoas aqui, Deus está falando, acalma-te o teu coração. Deus tem falado com pessoas aqui para acalmar o teu coração. Sai do seu lugar porque eu quero orar por você. Porque qualquer circunstância Deus vai criar na sua vida. As coisas vão começar a criar, sabe por quê? Você não crê no Deus que tudo faz? Você não crê no Deus que tem todo o poder? O que é uma porta fechada diante desse Deus? O que é um filho, ou muitas vezes problemas familiares diante desse Deus? Se Ele pode criar algo do nada, o que Ele pode fazer com isso? Coloque nas mãos dEle. Eu te convido aqui, mas é com ato, como o Senhor falou, vem. Pedro andou porque ele creu na palavra de Cristo, vem, e Pedro foi. Então Deus convida você hoje, vem. Você quer andar sobre as águas? Vem. Você quer viver experiências novas? Vem. Eu vou criar circunstâncias do nada. Deus te chama hoje aqui. Isso é essa palavra. Com Deus Sai do seu lugar. Glória a Deus. Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é. Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é. Nome de Jesus. Deixou os céus para buscar. Deus te chama, vem. Tem famílias que precisam ser reconstruídas. O maior que meu pecado. Deus tem falado no seu coração. Nada vai nos separar. Glória a Deus. Oh, quão maravilhoso é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é. Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus.
Glória a Deus. Estende a sua mão para cá, igreja. Essas pessoas vieram aqui na frente porque por meio de uma palavra. Porque eles sabem que uma palavra pode criar do nada e pode mudar toda a história. Eles não vieram aqui pela minha palavra, pela palavra do Gabriel, pela palavra do Custódio ou do pastor Jones. Não, eles vieram mediante a palavra de Deus, onde tudo se cria, onde tudo se transforma. E através dessa palavra eu profetizo, profetizamos. Levante as tuas mãos, profetizamos que independente da área que vocês estão precisando, mas Deus vai criar pela tua palavra. Ei, Deus não precisa de circunstâncias sejam favorecidas para que Ele crie, porque as circunstâncias sempre era negativa e a mão de Deus operava no meio daquele povo. Então, a partir disso, com base na palavra de Deus, eu profetizo: Deus, criar algo novo, experiências novas nessas vidas em nome de Jesus, porque eles vieram aqui não pela minha palavra, eu não tenho palavra, Senhor, seja difícil, mas pela tua palavra, acredite, pela tua palavra, tudo se criou e tudo vai se criar, Deus, aquilo que eles precisam nessas vidas, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Deus continue te usando, meu irmão, te dando graça, sabedoria, que Ele possa honrar a tua vida, para onde quer que você passar, onde você colocar as plantas dos seus pés, seja abençoado, onde você colocar as tuas mãos, a presença do Senhor esteja contigo, te usando poderosamente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu te vi crescer, também te vi desviar, e orei muito por você, acreditando que um dia você estaria de volta, e Deus falou no meu coração, Ele vai voltar, e hoje você está aqui, honrando o nome dEle, engrandecendo o nome dEle. Eu creio em Deus, eu creio em nome de Jesus, que Ele vai te honrar, Ele vai te usar em muitos lugares, Ele vai te usar em muitos lugares, você vai abrir a tua boca, e Ele vai te usar como um atalaia, Ele vai abrir a tua boca, e Ele vai te usar para levar vida, porque o Evangelho é vida. Pode ser loucura para os homens, loucura para o mundo, mas para nós que conhecemos, é luz, é pão, é alegria, é vida. Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância, uma vida de qualidade na presença do Senhor. Aleluias, aleluias. Os avisos, por favor.
os avisos da semana, se for possível. Oração de segunda a sexta, 12h30. Segunda, culto das senhoras, às 19 horas. Terça, culto de oração, 19h30. Sexta, culto de louvor e adoração, às 19h30. E domingo, culto às 19 horas. Irmã Marisa, se for possível, fazendo um favor, chega até aqui. Tem uma lembrancinha para a senhora aqui. A irmã Marisa tem acompanhado, né, o projeto Quintou, esteve praticamente em todos, se não em todos, e eu quero dizer que a senhora é bem-vinda neste lugar. As portas estão abertas, né? Que Deus possa te abençoar onde é que se passar, Deus esteja contigo, né? O pastor Jones deixou uma lembrancinha aqui para a senhora. Ele não pôde estar, ele gostaria de estar entregando pessoalmente, mas eu entrego com todo carinho em nome do pastor Jones, em nome da Igreja Batista Monte Oreb. Eu gostaria que você aplaudisse o nome de Jesus pela vida da irmã Marisa, amém? Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Eu vou te dar um abraço em nome da igreja. Aleluias, amém. Vamos colocar de pé, nós estamos encerrando. Vamos estar orando, igreja, pelas famílias que estão passando por dificuldades, né, com essa enfermidade. Nós temos várias pessoas na igreja. Eu não vou citar o nome, se eu for citar o nome, vou estar esquecendo de alguém. Nós temos várias pessoas, nós temos que estão passando por essa enfermidade. Eu conto com a oração da igreja. Vamos orar, que Deus esteja intervindo em nome de Jesus por essas vidas. Soberano e eterno Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que aconteceu neste lugar. Obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida, Pai. Obrigado pelo ar que nós respiramos, que é tão precioso para a nossa vida. Obrigado pela Tua palavra, que é pão, é alimento para nossos dias. Obrigado pela Tua presença, Senhor. Deus, nos dê assim uma semana abençoada. Se for da Tua vontade, que nós possamos romper em fé. Que nós possamos romper essa pandemia de cabeça erguida e acreditando, mesmo que as circunstâncias digam que não, que o Senhor tem o melhor para nós, que dias melhores virão e que nós ainda vamos sorrir de tudo isso. Muito obrigado, Pai. Eu quero agradecer aos visitantes, você que nos visita, que Deus te abençoe. As portas da Igreja Batista Monte Oreb estão abertas. Seja bem-vindo. Que Deus nos leve para os nossos ares, debaixo de tuas asas, potentes mãos fortes, nos protegendo de todo mal, nos guardando em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus.